Let us pray. Vamos orar. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you for being our God. Obrigado por ser o nosso Deus. Thank you that we are your people. Obrigado porque nós somos o teu povo. And now once again today, Lord, I just ask you to teach us. E mais uma vez hoje eu te peço que tu nos ensines. Help every person here Que cada pessoa aqui to hear your voice. ouça a sua voz. And I thank you for it. E eu te agradeço por isso. Lord, I ask that you will help my interpreter. Senhor, eu te peço para que tu ajudes a minha intérprete. Help her to interpret clearly. Ajuda que ela interprete claramente. Shield her. A proteja. And I thank you for it. E eu te agradeço por In isso. Jesus' name. No nome de Jesus. And now in the name of Jesus, E agora no nome de Jesus. I take authority over every curse sent toward these meetings. Eu tomo autoridade contra cada maldição enviada para essa reunião. I command you to be broken. Eu ordeno para que seja quebrada. Every demon spirit that would seek to afflict these people, God. Cada espírito demoníaco enviado para afligir esse povo. I command you demons to be bound and to get out of here now in Jesus' name. Eu ordeno agora que esses demônios sejam amarrados e saiam daqui em nome de Jesus. I forbid you from functioning today. Eu os proíbo de agir hoje. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. As we begin by looking at 1 Corinthians chapter 1, Vamos começar em 1 Coríntios capítulo 1, verse 1. versículo 1. It says, Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God. Diz Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 Peter chapter 1, 1 Pedro capítulo 1. verse 1. Versículo 1. It says, Peter, an apostle of Jesus Christ. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. And Ephesians 4, E Efésios 4, verse 1. versículo 1. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. Ephesians 4. Other way. Sumiu de novo, não é possível. Okay. Efésios 4, capítulo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. All through the scriptures, Por toda a Escritura, especially the New Testament, especialmente no Novo Testamento, people were called by God and they knew it. as pessoas foram chamadas por Deus e eles sabiam disso. God has a call on every one of your lives. Deus chamou cada um da vida deles. But within the body of Christ, Mas no corpo de Cristo, this is an area of great confusion. essa é uma área que causa muita confusão. And it's very important E é muito importante that confusion must be cleared up. que essa confusão seja esclarecida. Let's suppose that there is an army. Vamos imaginar que nós temos um exército. And this army is going out to war. E esse exército saia para a guerra. And within that army, E nesse exército, there are men who are very skilled in mechanical abilities. tem muitos que são capacitados em habilidades mecânicas. They can fix anything. Eles podem consertar qualquer coisa. They can fix trucks and tanks. Anything that breaks down, they can fix. Eles conseguem consertar carros, caminhões, tudo que se quebra eles conseguem consertar. And also within that army, E também dentro desse exército, there are men that are very skilled at languages tem muitos que são habilidosos com línguas and map reading. e leitura de mapas. And they can fit into different cultures. E eles conseguem se encaixar em culturas diferentes. Now the men who know the languages, Aquele homem que conhece a respeito de línguas, they get sent behind the enemy lines to spy out and see where the army needs to go. ele pode ser mandado ali na linha do inimigo para espionar, para ver aonde que o exército pode ir. But supposing the captain of that particular army Mas vamos imaginar que o capitão daquele exército gets killed foi morto. and a new captain comes in E um novo capitão é colocado nesse lugar, who does not know the soldiers. que não conhece os soldados. And so he takes the men who are the mechanics E ele pega aquele homem que sabe sobre mecânica and he takes them and sends them behind
the enemy lines to spy. E ele manda esse homem especializado em mecânica para espionar ali o inimigo. And he takes the men that are good at languages E ele pega o homem que é bom em idiomas and he sends them to fix the trucks and the tanks or whatever breaks down. e os coloca ali para consertar caminhão, carro, o que quer que seja que quebre. What do you think would happen? O que você acha que vai acontecer? Disaster. Disaster. You're exactly Desastre. right. Você está certo. You're right. Você está certo. And that's what's going on in the body of Christ today. E é isso que está acontecendo no corpo de Cristo hoje. The leadership doesn't know their people in many cases. A liderança não sabe que tem muitas pessoas em alguns casos. People do not know what God's call is on their life. As pessoas não sabem qual que é o chamado de Deus para suas vidas. And people try to function where God didn't call them to. As pessoas tentam trabalhar onde Deus não os chamou. Or people get confused and they don't function in God's kingdom at all. As pessoas ficam confusas e não trabalham de jeito nenhum no trabalho de Deus. And you see the results every day. E você vê os resultados diariamente. I want to talk to you today about how to know what God's call is on your life. E eu quero falar hoje de como identificar o chamado de Deus. Turn to Ephesians chapter 2, Vamos para Efésios capítulo 2, verse 10. versículo 10. Just go ahead and read it. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Do you know that before God created the world, Você sabe que antes de Deus criasse o mundo, He knew that you were going to be born. Ele sabia que você nasceria. And He planned for you. E Ele clamou por você. And He designed you. E Ele te desenhou. He specifically planned works for you to do. Ele planejou obras para que você faça. And if you don't do those E works, se você não fizer essas obras, then they're not going to get done. isso não vai ser feito. It says here that God planned our works before ever the world was created. Diz aqui que Deus planejou as nossas obras antes do mundo ser criado. And God gifted you. E Deus te deu dons. What is a gift? O que é um dom? A gift is the ability to do something. Um dom é a habilidade de fazer algo. How do you know what your gifts are? Como que você identifica quais são os seus dons? Well, because normally you enjoy doing those things that you're gifted to do. Porque geralmente você gosta de fazer essas coisas que foi dada para você. And normally E normalmente you find it easy or easier to do those things you're gifted to do. você acha fácil ou mais fácil fazer essas coisas que te foram dadas. There are two kinds of gifts. Tem dois tipos de dons. There are natural gifts Tem os dons naturais and there are spiritual e gifts. tem os dons espirituais. Now both gifts are equally important in God's kingdom. Ambos os dons são igualmente importantes no reino de Deus. God wants to use both of your gifts. Deus quer usar os dois dos seus dons. And the problem is, E o problema too many times Christians despise the natural gifts. é que muitas vezes as pessoas desprezam os dons naturais. But you should not. Mas você não deve fazer isso. You should seek to develop your natural gifts. Você deve buscar desenvolver o teu dom natural. You should educate yourself in those areas. Você tem que te educar nessas áreas. The natural gifts are given to you at the point of your creation. O dom natural foi te dado no momento que você foi criado. From the moment of your conception, No momento da tua concepção, you have natural gifts você recebeu dons naturais that God chose to give to you. que Deus escolheu te dar. Then, when you accept Jesus, E aí quando você aceita Jesus, that's when God begins to give you spiritual gifts. é aí que Deus começa a te dar dons espirituais. And He designs the natural gifts and the spiritual gifts
to work together. E ele desenha, ele planeja o dom natural e o dom espiritual para trabalharem juntos. Let me give you an example of the natural gifts. Eu vou te dar um exemplo de um dom natural. The musicians. Os músicos. That's a natural gift. Isso é um dom natural. You all have been benefiting from the musicians. Todos vocês estão se beneficiando dos músicos. Some people have mechanical abilities. Algumas pessoas têm habilidades mecânicas. How thankful I am for people with mechanical E abilities. como eu agradeço as pessoas com habilidades mecânicas. Trust me. Acredite em mim. If I had to fix your car, you'd be walking. Se eu tivesse que consertar o teu carro, você estaria a pé hoje. I don't have any mechanical abilities. Eu não tenho habilidade mecânica nenhuma. Some natural gifts are in mathematics. Então, o dom natural pode ser a matemática. Some people are gifted in languages. Então, as pessoas têm um dom de línguas, idiomas. Once again, you are benefiting from a natural gift in languages. Mais uma vez, estão se beneficiando de uma pessoa que tem um dom de idiomas. That's what my sister Daniela has. Isso que a Daniela, minha irmã, tem. And she's interpreting for you. E ela está interpretando para vocês. I do not have a gift in languages. Eu não tenho esse dom de idiomas. There's many other gifts. There's musical gifts. There's business gifts. Tem muitos outros dons, música, negócios. There's teaching gifts. Tem o dom do ensino. And there's many different kinds of natural E gifts. tem muitos outros tipos de dons naturais. And parents, you should be alert E pais, vocês têm que estar alertas to discover the natural gifts that God has given to your children. para descobrir os dons naturais que Deus deu aos seus filhos. And then you should do everything you can to encourage your children to develop those natural gifts. E você tem que fazer tudo o que você possa para ajudar os seus filhos a desenvolver esse dom. You have to grow in your gifts, Você tem que crescer com esse dom, both natural and spiritual. tanto natural quanto espiritual. And that means you have to go through training. E isso significa que você tem que passar por um treinamento. Every one of you should seek to get an education in your natural gifts. Todos vocês têm que procurar ter uma educação, estudar sobre o seu dom natural. And then E there are aí the spiritual gifts. vem o dom espiritual. Ephesians 4 tells us that there are apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Efésios 4 diz que a gente tem apóstolos, evangelistas, mestres, profetas, and missing one. Teachers. And I've heard said. Hã? Apostles. Apostles. Eu faltei um. Pastores, obrigada. Yeah, meu. pastors, okay. Now let's turn to 1 Corinthians 12. Vamos lá para 1 Coríntios 12. And we'll see some more of these gifts and how they're given. Vamos ver mais sobre esses dons e como eles são dados. 1 Corinthians chapter 12. 1 Coríntios capítulo 12. Verses 4 to 11. Versos 4 a 11. Yes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagre, a outros, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-os como lhe apraz a cada um individualmente. Now this lists a lot of the gifts. Essa lista são muito dos dons. And there are still some more that are not listed here. E tem mais alguns que não estão listados aqui. There's a gift of helping others. Tem o dom de alegrar a outros. And the gift of administration. Tem o dom de administração. And other gifts. Outros dons. But what I want you to pay attention to is verse 11. Mas o que eu quero que você preste atenção é no verso 11. It says the Holy Spirit gives the gifts as He chooses. Diz que o Espírito Santo dá os dons como lhe apraz.
You cannot dictate to the Lord what gifts you're going to have. Você não pode pedir para o Senhor, mandar para o Senhor o que tipo de dons que você vai querer. I do think you can ask the Lord for a specific gift, Eu acho que você deve pedir para Deus por dons específicos, but if He doesn't choose to give it to you, you're not going to get it. mas se Ele não escolher te dar esse dom, você não vai tê-lo. Not everyone has the same gifts. Nem todos têm os mesmos dons. And usually, a person will have 2 or maybe 3 dominant gifts. E geralmente as pessoas vão ter 2 ou 3 dons dominantes. Usually 2 or 3. Geralmente 2 ou 3. There may be times when you will operate in more gifts than that, Algumas vezes você vai trabalhar com mais dons do que isso, but normally it's 2 or 3. mas normalmente são 2 ou 3. And the same thing is true with your natural gifts. E a mesma coisa vale para o teu dom natural. You normally have 1 to 3 natural gifts. Normalmente você tem de 1 a 3 dons naturais. Some people have more than that, Algumas pessoas têm mais do que isso. but usually those are the gifts that you function in the most. Mas geralmente são alguns que você trabalha mais. In my own life, Na minha vida, my first gift is teaching. meu primeiro dom é o ensino. My second gift is faith. Mas meu segundo dom é a fé. And my third gift is discerning of spirits. E o meu terceiro dom é o discernimento de espírito. Those are my 3 major spiritual gifts. Esses são os meus 3 maiores dons espirituais. My natural gifts Meus dons naturais, overlap my spiritual gifts. eles se encontram com meus dons My espirituais. number 1 natural gift is teaching. O meu dom natural número 1 é o ensino. And it has been that way since I was a small child. E tem sido assim desde que eu era pequena. And then I am gifted in the sciences. E aí eu era boa em ciências. And those gifts work together. E esses dons caminhavam juntos. You may say, how can the sciences and medicine benefit you in the spiritual? E como que medicina e ciências vão te beneficiar com o dom espiritual? It's very simple. É bem simples. Because I take a methodical, logical approach to things in God's kingdom that you don't too often see. Porque eu penso no mundo espiritual de um jeito metódico e lógico, That you don't see too often. que as pessoas não são acostumadas a ver, esse jeito metódico e lógico. Ever since I've been here, Desde que eu cheguei aqui, that's how I've been teaching you. é assim que eu tenho ensinado vocês. Here's the problem, here's the solution. Aqui está o problema e aqui está a Or solução. maybe there's 1, 2, 3 solutions. Ou talvez tenha duas ou 3 soluções. But my natural gifts benefit my spiritual Mas gifts. o meu dom natural traz ajuda ao meu dom espiritual. And that's the way God has designed you. E esse foi o modo que Deus também te planejou. Now let's turn to 1 Corinthians 12. Just turn the page over Vamos lá para 1 Coríntios 12, só mudar a página. and read verse 28 through 30. Nós vamos ler a partir do versículo 28. Diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dom de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todos? So, what is the answer to these questions? Então, qual que é a resposta para essas perguntas? Is everyone an apostle? Todos são apóstolos? Is everyone a prophet? Todos são profetas? Is everyone a teacher? Todos são mestres? Does everyone speak in tongues? Todos falam em línguas? No. Não. No. It says the Holy Spirit gives the gifts as He chooses. O Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz.
I am tired of people demanding that everyone must have the same gift. Eu tô cansada de as pessoas pedirem para todos terem os mesmos dons. You will have people come in and say to you, everybody can be a prophet. E você chega, as pessoas falam, todos aqui podem ser profetas. No, everybody cannot be a prophet. Não, todos não podem ser profetas. God does not give all the same gifts to all the people. Deus não dá os mesmos dons para todas as pessoas. And no, everybody doesn't speak in tongues. Não, todos não falam em línguas, nem todos falam em línguas. And it's time you stop thinking someone is a second-class Christian if he hasn't received that gift. E está na hora de você parar de pensar que a pessoa é um cristão de segunda classe se ele não fala em línguas. Because it is a gift of the Holy Spirit. Porque é um dom do Espírito Santo. And it is given as the Holy Spirit chooses. E é dado como o Espírito lhe apraz. Just the same as all the other gifts. Da mesmo modo como os outros dons. But the greatest gift of all, Mas o maior dom de todos, which is not really a gift, que não é realmente um dom, it is a discipline. é disciplina. And it is something that all of us are required by God to function in. E é algo que nós somos, que Deus exige que nós trabalhemos com ela. And that is 1 Corinthians chapter 13. E isso está em 1 Coríntios 13. You can tell me what that is. Você pode dizer o que é? Yes. Isso. Love. Amor. That's right. Isso. Now the key A chave, o segredo to discovering your call is this. para identificar o teu chamado, para descobrir o teu chamado é isso. No matter what your gifting is, Não importa qual for o seu dom, God requires two things of every Christian. Deus exige duas coisas do cristão. No matter how important you get, Não importa quão importante você se torne, no matter how wealthy you may be, não importa qual rico você esteja, no matter what your position or your job, não importa qual seja a sua posição ou o seu trabalho, every single Christian cada cristão, is required by God e Deus exige to do two things. que faça duas coisas. Number one, A primeira coisa, to operate in love. para agir com esses dons em amor. And number two, E número 2, to be ready to share the gospel of Jesus Christ with others. que esteja pronto para compartilhar o amor de Deus com os outros. Those are two commands São dois mandamentos that are given to every Christian. que são dados a todos os cristãos. And when you function in love, E quando você trabalha em amor, you will help other people. você vai ajudar outras pessoas. Now, when you accept Christ, Quando você aceita Cristo, your very first job a sua primeiro trabalho is to become a student of God's Word. é se tornar um estudante da palavra de Deus. That's the very first thing you must do. É a primeira coisa que você deve fazer. Every Christian Todo cristão must become a student of God's Word. tem que se tornar um estudante da palavra de Deus. You must know what is in the Bible. Você tem que conhecer, saber o que está na Bíblia. Because God cannot work in your life if you do not know His Word. Porque Deus não pode agir na tua vida se você não conhecer a palavra dele. And then the second thing, E aí a segunda coisa, you must learn to hear God's voice. você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. How do you do that? Como que você faz isso? When God speaks to you, Quando Deus fala com você, you do not hear it with your ear. você não ouve com o seu ouvido. The Holy Spirit speaks to your spirit, O Espírito Santo fala com o teu espírito. and then it's put into your mind as a thought. E aí é colocado na tua mente como um pensamento. Now let me tell you, as I did the other day, the fastest way to learn to hear God's voice Deixa eu te falar novamente, como eu falei no primeiro dia, o jeito mais rápido de você aprender a ouvir a voz de Deus. memorize scripture verses that uplift and glorify Jesus Christ. Decore versículos da palavra que engrandeçam, que exaltem o nome de Jesus. Good one to start with is Philippians chapter 2, verses 5 through 11. Bom jeito de começar em Filipenses, 2, capítulo 2, de 5 a 11. verses 5 to 11. It's a good place to start. É um bom jeito de você começar. And in my book, No meu livro, Standing on the Rock, Firmado na Rocha,
And also in Captives, my first book. E no primeiro livro, ele veio para libertar os cativos. And I think I also wrote it in Prepare for War. Eu acho que eu também escrevi isso em Prepare-se para a Guerra. There's a quick, easy way to memorize scriptures. Tem um jeito bem rápido de você decorar as escrituras. They'll tell you how. Sorry. Those books will tell you Esses livros vão te dizer how to memorize scripture. como decorar a palavra. Then you ask God Aí você pede para Deus to do something for you. para fazer algo para você. During the day when you're busy, Quando você estiver ocupado, when you're working or you're studying, quando você estiver estudando ou trabalhando, you ask the Lord to put those scripture verses into your conscious thought. você pede para que Deus coloque esses versos da Escritura no teu pensamento. Because you see, your natural mind is hostile toward God. Porque o teu pensamento natural, ele é hostil e contra Deus. Romans chapter 7 tells us Em that. Romanos capítulo 7 nos diz isso. And Romans chapter 2. Em Romanos capítulo 2 também. So you won't think about those scripture verses Então você vai pensar sobre esses versículos. unless you stop what you're doing and you make the conscious decision to think about them. Você não vai pensar neles a não ser que você pare e peça para o seu pensamento pensar, fazer uma escolha de pensar neles. But if you're busy thinking about something else completely, Mas se você estiver ocupado pensando em outra coisa, and suddenly you realize that those scripture verses are going through your mind, e de repente você percebe que esses versículos estão passando pela sua cabeça, that will be the Holy Spirit putting them there. isso é o Espírito Santo que está colocando eles ali. And that is the quickest way to learn to hear God speak to you. E esse é o jeito mais rápido de você aprender a falar, saber quando Deus está falando contigo. So those are the two first steps that every new Christian and every Christian has to take. E esses são os dois primeiros passos que qualquer cristão tem que tomar. Number 1, become a student of God's Word. Primeiro, se tornar um estudante da palavra de Deus. And number 2, learn to hear God's voice. E em segundo lugar, aprender a ouvir a voz de Deus. And pretty soon the Lord will begin to speak to you about things in your life that are not pleasing to Him. Em breve, Deus vai começar a falar para você coisas na tua vida que não estão agradando a Ele. And the more quickly you obey, E quanto mais rápido você obedecer, the more quickly the Lord will speak to you again. mais rápido Ele vai falar contigo novamente. And oftentimes as you're reading God's Word, E muitas vezes, quando você estiver lendo a palavra de Deus, there will be scripture verses that just jump out at you. vai ter versículos que vão vir na tua mente. And you know that God's giving you that scripture. E você vai saber que foi Deus que te deu esse versículo. You should spend a minimum of 1 hour every single day reading and studying God's Word. Você tem que permanecer no mínimo uma hora por dia lendo, estudando a palavra de Deus. All right, let's go on. Tá bom? Vamos continuar. Then, E aí, on top of that, depois disso, every Christian todo cristão must function tem que trabalhar in helping other people em ajudar outras pessoas and being willing to share the gospel with the people around you. e ter vontade de compartilhar o evangelho com as pessoas ao teu redor. Now, do not confuse this with the gift of evangelism. Não confunda isso com o dom de evangelista. Not everybody has the gift of evangelism. Nem todos têm o dom de evangelismo. What is the gift of evangelism? O que é esse dom do evangelismo? Someone who is gifted in evangelism, Alguém que tem esse dom de evangelista, like my husband, for instance, como meu marido, por exemplo, he can go out and walk up to just about anyone on the street and lead them to the Lord. ele pode sair daqui, encontrar qualquer pessoa na rua e levar essa pessoa a Cristo. Now, I don't have that gift. Olha, eu não tenho esse dom. I am no good at street witnessing. Eu não sou boa em falar com as pessoas na rua. And you leaders, you should not push your people into street witnessing who are not gifted in evangelism. E vocês líderes, vocês não devem forçar o povo a falar, abordar pessoas na rua, se as pessoas não têm esse dom de evangelismo. Because you will greatly discourage them. Porque você vai desencorajá-los. But
I have led many people to the Lord, Mas eu levei muitas pessoas para o Senhor. but I have to be in a relationship with them. Mas eu tenho que ter um relacionamento com essa pessoa. I have to get to know them a little bit. Mas eu tenho que conhecer essa pessoa melhor. So how can you do that in a big, huge city like this? Então como que você faz isso numa cidade enorme como essa? Well, always go to the same gas station. Olha, sempre vai para o mesmo posto de gasolina. Pretty soon you'll get to know the people that work there. Daqui a pouco você vai conhecer as pessoas que trabalham ali. Use primarily one grocery store Usa sempre a mesma mercearia ou mercado. and try to always go to the same clerks and get to know them. E sempre tenta ir do mesmo caixa, começa a conversar com elas. And it won't be long and God will begin to open the door for you to share the gospel with E these não vai people. demorar muito, Deus já vai estar abrindo as portas para você compartilhar o evangelho com essa pessoa. Get to know your neighbors. Conhece o teu vizinho. Every day when you wake up, Todo dia quando você acordar, you pray você ora and you say, Lord, e diz: Senhor, today, hoje, open my eyes. abre os meus olhos. Show me someone that I can help. Me mostra alguém que eu possa ajudar. And when you reach out and help E someone, aí quando você chegar a ajudar alguém, then you will be able to share the gospel with them. aí você vai poder compartilhar o evangelho com ela. And as you make a habit of doing those two things, E quando você cria um hábito de fazer essas duas coisas, sharing the gospel compartilhar o and evangelho helping others, e ajudar outros, pretty soon muito breve, you will find that God is bringing people with certain types of problems in their lives into your life. você vai ver que Deus vai trazer pessoas com certos tipos de problemas para a tua vida. So many people ask me, they say, Rebecca, I think I'm called into spiritual warfare. E muitas pessoas falam: Rebeca, eu acho que Deus me chamou para a batalha espiritual. But how did you find the witches? Mas como que você achou as bruxas? Well, believe me, I didn't take out an ad in the newspaper, witches wanted. Desculpa, mas eu não fiz, coloquei um anúncio no jornal falando: eu procuro bruxas. No. Não. But as I worked Mas quando eu comecei a trabalhar as a doctor, como uma médica, I routinely ask every one of my patients, can I pray with you? eu sempre perguntava para os meus pacientes: posso orar por você? And I tried to share the gospel with all of my E eu patients. comecei a compartilhar o evangelho com todos os meus pacientes. And it wasn't long, E não demorou muito. and almost all my patients turned out to be witches E todos os meus pacientes eram bruxos. because God was bringing them to me. Porque Deus estava os trazendo para mim. When it comes to your natural gifts, Quando nós falamos a respeito do teu dom natural, you have to knock on the doors. você tem que bater nas portas. You have to reach out. Você tem que sair. You have to apply for a job. Você tem que se candidatar para um trabalho. You have to educate yourself. Você tem que se estudar. But when it comes to your spiritual gifts, Mas quando nós falamos a respeito dos teus dons espirituais, God opens the doors. Deus abre as portas. You do not open the doors. Você não abre as portas. God opens the doors. Deus é que abre as portas. And as you function E aí quando você começa a trabalhar in helping people em ajudar as pessoas and sharing the gospel, e compartilhando o evangelho, I guarantee you, eu te garanto, God will begin to open the doors Deus vai começar a abrir as portas for you to use your spiritual para gifts. que você use o teu dom espiritual. And there is much trouble in the body of Christ E tem muito problema no corpo de Cristo, because people have not waited for God to open the doors for them. porque as pessoas não esperaram até que Deus abrisse a porta para eles. In my own ministry, No meu próprio ministério, I never eu nunca ask anyone if I can come to their church and speak. pergunto para alguém se eu posso ir até a igreja para fazer uma palestra. 100% of the time, it is God that opens the doors. 100% das vezes é Deus que abre a porta. Because you see, Revelation chapter 3, Porque em Apocalipse capítulo 3, it says the doors that Jesus opens, no man can shut. diz que as portas que Deus abre, ninguém fecha. And the doors that Jesus closes, no man can open. E as portas que Jesus fecha, ninguém abre. So you have to ask the Lord to open the doors for you. Então você tem que pedir para Deus para abrir portas para você. But when He does, Mas quando Ele abrir,
then you'd better be willing to walk through them. Aí você tem que ter realmente vontade de entrar nelas. And many times you're not going to want to walk through the doors that God opens for you. E algumas vezes você não vai querer entrar nas portas que Deus vai abrir para você. Now do not despise the natural gifts, Olha, não despreza os dons naturais. because in many cases Porque em muitos casos, your natural gifts, o seu dom natural, as you function in them, quando você começar a trabalhar com eles, they will make a way for you to use your spiritual gift. eles vão abrir o caminho para que você use o teu dom espiritual. Let me give you an example or Eu vou te two. dar um exemplo. A few years back, Alguns anos atrás, I received a phone call from a young man who was in the United States Navy. eu recebi um telefonema de um rapaz que estava na Marinha Americana. And he had accepted Christ through my first book. E ele aceitou a Cristo através do meu primeiro livro. And he was about to get out of the Navy. E ele estava quase saindo da Marinha. And he called me. E ele me ligou. He said, I respect you. Ele disse, olha, eu te respeito. And I want to know if you will tell me what Bible study, what Bible college I should go to. E eu quero saber que faculdade que eu posso estudar a Bíblia. I said, well, why do you want to go to Bible school? Olha, eu quero ir para um seminário. He said, because I'm all on fire for the Lord. Porque eu estou consumindo em fogo pelo Senhor. My heart's desire is to serve God full time. O desejo do meu coração é servir a Deus em tempo integral. Therefore, I assume I should become a pastor. Então eu acho que eu presumi que eu tenho que ser um pastor. I said, well, has God specifically called you Eu to falei- become a pastor? Eu falei, Deus te chamou bem específico para você ser um pastor? He said, well, no, not that I know of. Ele falou, não que eu tenha percebido. And some people waste their whole lives E algumas pessoas perdem a vida dela inteira trying to be a pastor tentando ser um pastor, when they're not called to do that. quando eles não foram chamados para ser isso. So I said to him, I said, young man, tell me, Eu disse, meu jovem, me fala, what do you like to do more than anything else in the whole world? o que você mais gosta de fazer no mundo? He said, oh, that's easy. Ele disse, isso é fácil. He said, I love to share the gospel. Eu amo compartilhar o evangelho. He said, this ship that I'm on right now, Nesse navio que eu estou agora, he said, I've led half the people on this ship to the Lord. metade dessas pessoas já foram levadas para o Senhor. I said, well, that shows me you have the spiritual gift of being an evangelist. Então isso me mostra que você tem o dom de ser um evangelista. I said, now what is your natural gift? Agora, qual que é o seu dom natural? He said, well, it's nothing important. Não é nada de importante. I said, I didn't ask you if it was important. Falei, eu não te perguntei se era importante. I want to know, what is your natural gift? Eu quero saber qual que é o teu dom natural. Well, it's nothing that I would want to use. Não é nada do que eu queria usar. I said, young man, either you're going to tell me what your natural gift is or I'm going to hang up this phone. Eu disse, meu jovem, ou você fala qual que é o teu dom natural, ou eu vou desligar esse telefone. He said, well, Ele disse, olha, bem, he said, I cut hair. eu corto o cabelo. Yeah, you laugh. Vocês dão risada. That was his attitude. Essa era a atitude dele. I said, but this is wonderful. Eu disse, isso é maravilhoso. This is perfect. Isso é perfeito. I said, don't waste your time going to Bible school. Não perde o teu tempo indo para um seminário. You're not called to be a Você pastor. não foi chamado para ser um pastor. You're called to be an evangelist. Você foi chamado para ser I evangelista. said, get out of the Navy and open a barber shop. Sai da marinha e vai abrir um salão de cabeleireiro. Who are the two people that everyone tells their problems to? Para quem que a gente conta as duas pessoas que nós contamos os nossos problemas? Their bartender and their hairdresser. Ou um atendente do bar ou cabeleireira. Yeah, É, that's exactly right. isso, exatamente. I said, you need to work where you are exposed to a large number of non-Christians. Você precisa trabalhar onde você fique exposto a uma grande quantidade de pessoas que não são salvas. I said, this is wonderful. Isso é maravilhoso. Open a barber shop and lead people to Christ. Abre um salão de cabeleireiro e leva as pessoas para Cristo. And praise God, that's exactly what he did. Louvado seja Deus, foi exatamente o que ele fez. And he's still leading people to Christ. E ele ainda está levando pessoas a Jesus Every Cristo. single day he leads people to Christ. Cada dia ele leva pessoas para Jesus.
Yeah, and now E agora he's discovered a second gift. ele está descobrindo o segundo dom. Because there was such a need to help these people grow in the Lord, he now teaches Bible studies in his barber shop in the evenings. E agora, como pessoas têm a necessidade de crescer com o Senhor, ele faz estudos da Bíblia à noite no salão de cabeleireiro dele. And now he's functioning in a second gift, E agora ele começou a trabalhar no segundo dom, the gift of teaching. o dom de mestre. Do you see how it works? Você vê como funciona? Evangelists do not stand in churches. O evangelista não fica na igreja. If someone tells me that he or she is an evangelist, Se alguém me falar que eu sou um evangelista, and then they tell me they spend their time speaking in churches, I say you're wrong. e falar que ele passa o tempo dele todinho pregando na igreja, eu vou falar, você está errado. You're not an evangelist. Você não é um evangelista. You're a teacher or a preacher. Você ou é um mestre ou um pregador. Evangelists function out there O evangelista funciona ali fora, in leading non-Christians to Christ. levando pessoas não salvas a Cristo. You know, churches all say, oh, we function in the fivefold gifts. As igrejas sempre falam, olha, nós trabalhamos com todos 5 dons espirituais. Apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers. Agora eu vou conseguir. Apóstolos, evangelistas, mestres, pastores. Falta um ainda. Mestres, obrigada. Here, it's listed right here. Oh, obrigada. Tem uma cola aqui, eu não vi, olha. But you want to know something? Mas você quer saber de algo? Churches don't know what an evangelist is. A igreja não sabe o que é ser um evangelista. Very few churches actually function in evangelism. Poucas pessoas trabalham com evangelismo. But do you want your church to grow? Mas se você quer que a tua igreja cresça, Then you should make it a matter of prayer. então você tem que fazer isso um assunto de oração. Asking God to give the gift of evangelism to some of your members. Pedindo para que Deus derrame o dom de evangelista a alguns dos teus membros. And then I challenge you. E aí eu te desafio. Most large churches are willing to pay a salary Muitas igrejas grandes estão querendo pagar um salário to an apostle para o apóstolo, and a pastor, para um pastor, maybe a teacher, talvez para o mestre, but never to an mas evangelist. nunca para o evangelista. Why don't you pay a salary to an evangelist and put him out on the street 8 hours a day sharing the gospel with non-Christians? Por que você não paga um salário para o evangelista e põe ele ali na porta da igreja ou por 8 horas falando de Jesus para as pessoas não salvas? You want your church to grow? Você quer que a tua igreja cresça? That's one way to do it. Isso é um modo com que ela Make use cresça. of the gifts of the Holy Spirit. Use os dons do Espírito Santo. Evangelists need to be set free so they can spend their time doing what God has equipped them to do. O evangelista tem que ser livre para que ele possa fazer aquilo que Deus o chamou. My husband is a powerful street evangelist. O meu marido, ele é um poderoso evangelista nas ruas. He doesn't spend his time preaching in churches. Ele não gasta o tempo dele pregando na igreja. He spends his time on the streets Ele gasta o tempo dele na rua, in order to be able to witness to people. para que ele possa abordar as pessoas. He did try to speak in churches, Ele tentou pregar em igrejas and it didn't work out too well. e não funcionou muito bem. He's equipped by God to go out and bring people in. Ele foi equipado para Deus para sair para fora da igreja e trazer as pessoas para dentro. That's where he's in. Most evangelists E muitos evangelistas also have the gift of prophecy. também têm o dom de profecia. What is the gift of prophecy? O que é o dom de profecia? It is not fortune telling. Não é você falar o futuro das pessoas. A prophet has tremendous discernment to see the problems that are going on in people's lives. O profeta, ele tem a habilidade de ver o problema que está passando na vida das pessoas. And most evangelists E muitos evangelistas also are gifted in the area of prophecy. também trabalham com o dom da profecia. So when they speak to people, Então, quando eles falam com as pessoas, they can tell them, I see you're having a problem in this area in your life. eles podem falar, olha, eu vejo que você está tendo um problema em determinada área da tua vida. I know the answer. Eu sei qual que é a resposta. It's through Jesus É Christ. Jesus Cristo.
See, God's gifts are made to work together. Os dons de Deus são feitos para serem trabalhados juntos. We want to separate them out Nós que queremos os separar and use them only one place. e usá-los somente em um lugar. And that's right here in the church. E aqui na igreja. But how are we going to bring the people in? Mas como que nós vamos trazer as pessoas para cá? We need to use our gifts out there Nós temos que usar os nossos dons lá fora, as much as we use them in da here. mesma forma que nós usamos aqui dentro. I was ministering this lesson a place in Oklahoma in America. Eu estava ministrando essa palestra em Oklahoma, nos Estados Unidos. And afterwards, a very well-dressed woman came up to me. E depois da palestra, uma moça muito bem vestida veio até mim. And she said, Rebecca, I want to thank you. Ela disse: Rebeca, eu quero te agradecer. She said, I have nearly fallen away from the Lord. Estive próxima de desviar de Deus, She said, because I did not understand my gifting. porque eu não tinha entendido qual era o meu dom. She said, you see, I am a businesswoman. Olha, eu sou uma mulher de negócios. She said, it is easy for me to make money. É muito fácil para mim ganhar dinheiro. She said, I make lots of money. Eu ganho muito dinheiro. And she said, I have given away lots of money. E eu já doei muito dinheiro. But she said, I've come under criticism in my church because I'm not functioning as a Sunday school teacher or something else in my church. E eu sofri muita crítica na minha igreja porque eu não sou uma professora de escola dominical ou outro ministério na igreja. She said, and I've become discouraged. E eu me desincentivei com isso. She said, they tried to get me to go out on the streets and witness to people, and it was a disaster. E eles queriam que eu saísse na rua e começasse a abordar as pessoas, mas foi um desastre. And she said, I've come to feel like I'm a worthless Christian. E eu comecei a sentir como eu fosse a cristã pior. She said, but now I know. Mas agora eu sei. She said, my natural gift is business, O meu dom natural são negócios. and my spiritual gift is giving. E o meu dom espiritual é o dar. And she said, I have to be able to make money in order to give it. E eu tenho que ser capaz de fazer dinheiro para poder dar o dinheiro a Deus. You see, they were trying, they were overlooking her gift of giving. Eles estavam desprezando esse dom dela de dar. And her pastor was saying, that's not worth anything. You should be doing something else. E o pastor dela dizia: isso não vale nada, você tem que fazer algo a mais. But this was this woman's main gift, Mas era o dom principal dessa mulher. was giving. Era dar. And she said, I know when I need to give to individuals, God just shows them to E me. ela falava: eu sei quando eu tenho que dar para pessoas específicas. Deus me mostra. She said, I just know. Eu sei disso. That's the spiritual gift of giving. Esse é o dom espiritual de dar. You see, the natural and the spiritual works together. O natural e o espiritual, eles trabalham juntos. Now there are 4 stumbling blocks Mas tem 4 coisas que te bloqueiam to entering into your call, para que você entre no teu chamado, to entering into the work that God has given you to do. para que te proibindo de você entrar na obra que Deus tem para te falar. Number Fazer, one. desculpa. Número 1. In Zechariah, Em Zacarias, God says, who has despised the day of small things? diz que quem despreza o dia das pequenas coisas, God will always test you with small things. a Bíblia diz que Deus sempre vai te testar com coisas pequenas. As I travel and minister, Quando eu viajo e ministro, I cannot tell you eu não posso te dizer the number of times o número de vezes I've had people come to me que eu vi pessoas vindo conversar comigo and say, Rebecca, I know that God has a call on my life to a huge ministry. dizendo: ai, Rebeca, eu sei que Deus tem um chamado para mim para um grande ministério. I've had so many people prophesy to me. Tantas pessoas já profetizaram isso para mim. I'm going to have a worldwide ministry. Eu vou ter um ministério mundial. But I've been waiting for years and it has never happened. Mas eu tenho esperado isso por anos e nunca aconteceu. And I have always said, and what little things have you been doing? E eu falei: que coisas pequenas você tem feito? What do you mean? O que você quer dizer com isso? I'm called to a big ministry. Eu fui chamada para um grande ministério. You must first do little things.
Primeiro você tem que fazer as coisas pequenas. Little things. Coisas pequenas. Things that you don't think are important. Coisas que você acha que não são importantes. God is never going to move you on to bigger things until you learn to do the little things. Deus nunca vai te colocar nas coisas grandes, a não ser que você aprenda a fazer as coisas pequenas. And that leads us right into stumbling block number 2. E isso nos leva para o segundo bloqueio, o bloqueio número 2. Let's turn to Luke chapter 16. Vamos abrir em Lucas capítulo 16. Verses 11 and 12. Versículo 11 e 12. Let's just read 10, 11 and 12. Vamos começar a partir do 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornaste fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Do you see this? Vocês entenderam isso? God is never going to put you into a big ministry Deus não vai te colocar no ministério grande until you have first proven yourself faithful in the small things. até que você tenha sido provado fiel nas coisas pequenas. This business of thinking that you can become rich overnight is nonsense. Essa linha de pensamento que você pode se tornar rico da noite para o dia não faz sentido nenhum. God's not going to make you a millionaire overnight. Deus não vai te fazer um milionário da noite para o dia. Satan might, Satanás talvez consiga, because he knows it will destroy you. porque ele sabe que mais para frente ele vai te destruir. But God will not. Mas Deus não faz isso. Because you must first prove yourself faithful in small amounts of money. Porque primeiramente você tem que se provar fiel quando você tem pouca quantia de dinheiro. You know, I don't know if you have it in Brazil, but in America we have a welfare program. Eu não sei se você tem, a gente tem aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos nós temos um programa de batalha. And it's the worst thing that's ever happened to our nation. E foi a pior coisa que aconteceu para nossa nação. Because there's nothing more addictive than getting a paycheck for doing absolutely nothing. E porque não tem nada mais errado de você ganhar um cheque por não ter feito nada. And everywhere I go in America, E por onde eu vou nos Estados Unidos, people get mad at me as pessoas ficam bravas comigo. because I tell them, Porque eu os digo, if you're on welfare, se você é... Sorry, what? a welfare is where the government says, well, you poor thing, you can't find a job, you can't work, we'll give you money. Welfare, eu traduzi errado, entendi como se fosse batalha, como se fosse um programa de assistência social. Se você é pobre, você vai lá, você consegue um cheque mensalmente. Seria como se fosse a nossa aposentadoria aqui. We have millions of people in America living off the government and they never work a job. Nós temos milhares de pessoas na América que estão vivendo às custas do governo. And the hardest thing is to get someone to stop taking welfare. E a coisa pior, mais difícil que tem é fazer com que essa pessoa pare de ter esse benefício do governo. Because they always tell me, but I couldn't get a job making any more money than what I get on welfare. Porque as pessoas falam, se eu trabalhar, eu não vou conseguir tanto dinheiro do que eu consigo nessa assistência. I always say, of course not. Eu disse, claro que não. But if you prove yourself faithful in what is little, Mas se você for fiel no que é pouco, then God can promote you. Deus vai te promover. But first you must be willing to do the little things. Mas primeiro você tem que estar desejoso de fazer as coisas pequenas. And it gets even worse. E fica pior. Jesus said in verse 12, Jesus diz no capítulo 12. if you have not been faithful in what belongs to another man, who will give you what is your own? Se você não fosse fiel na aplicação do alheio, quem dará o que é vosso? If you're called into a ministry of some sort, Se você foi chamado para o ministério de qualquer tipo, I guarantee you, eu te garanto before you ever enter into that ministry, que antes de você entrar nesse ministério, God is going to demand that you help somebody else who's in the same kind of ministry that you feel called to do. Deus vai te chamar para você ajudar alguém com o mesmo ministério que você foi chamado para fazer. And that's all you're going to be, E é isso que você vai ser, is just a helper. um ajudador. And if you are not faithful E se você não for fiel with what belongs to someone else, com o que pertence a outra pessoa, God will never move you forward. Deus nunca vai te colocar para frente. You know, my first book was written
O meu primeiro livro foi escrito for 4 years. por 4 anos. Demorou It- 4 anos. It sat on the shelf. It was not published. Ficou ali na prateleira, não foi publicado. When I wrote that book, Quando eu escrevi esse livro, God promised me Deus me prometeu that it would go around the world, que esse livro iria por todo mundo. and everyone turned it down. E todas as editoras recusaram. And finally, I had to lose everything. E finalmente eu tive que perder tudo. I lost my home. Eu perdi a minha casa. I lost my medical practice. Eu perdi a prática da medicina. I lost everything. Eu perdi tudo. And finally, E finalmente, a Christian publisher um cristão, uma editora cristã, asked me to come work for him, pediu para trabalhar com ele, preparing somebody else's book to be published. ajudando na preparação de um livro de uma outra pessoa para ser publicado. Now, I had a book of my own that I wanted published. Eu tinha o meu livro que eu queria ser publicado. He wasn't interested in my book. Ele não estava interessado no meu livro. He wanted me to prepare somebody else's book to be published. Ele queria que eu preparasse o livro de uma outra pessoa para ser publicado. And God commanded me to do that, E Deus me pediu e mandou fazer isso, and I did it e eu fiz. to the very best of my ability. Do melhor da minha capacidade, do melhor que eu podia. I worked just as hard on that book as I had ever worked on my own. Eu trabalhei tão mais nesse livro do que no meu próprio. I proved myself faithful with what belonged to someone else. Eu me provei fiel naquilo que pertencia a outra pessoa. And a year after that, E um ano depois disso, God published my own book. Deus publicou o meu livro. Do you understand? Você entende? You see, Daniel and I are a testing ground, Daniel e eu estávamos no nível do teste. or we have been. Nós tivemos nesse For nível de years. teste por anos. God has called people to come and help us. Deus pediu para as pessoas virem nos ajudar. And every one of these people E todas essas pessoas had a call on their life to a specific ministry for the Lord. tinham um chamado específico no ministério para o Senhor. And every one of them got mad at us E todos ficaram bravos conosco, because they didn't really want to help us. porque eles não queriam nos ajudar. They wanted to use us to get in front of the public. Eles queriam nos usar para ficar na frente do público. And when that didn't happen, E quando isso não acontecia, they turned against us. eles nos voltavam contra nós. And not one of those people E nenhuma dessas pessoas has ever been moved by God into a ministry of their own, nunca foi colocada por Deus no ministério próprio. because they would not first be faithful Porque eles não foram primeiramente fiéis with what belongs to another person. com o que era de outra pessoa. Every one of you Todos de vocês aqui, will first be a helper. primeiramente serão ajudadores. And if you will not, E se vocês não forem ajudadores, then you will never go any farther. vocês nunca vão mais além disso. Stumbling block number 3 É o que te bloqueia, a pedra que te bloqueia, número 3, is fear. é o medo. When the Lord finally asks you to step out and do something in His work, Quando Deus pede para que você se levante, tome um passo e faça algo na obra dele, Satan is going to put fear into your life. Satanás vai colocar medo na tua vida. You are going to be so afraid. Você vai ficar com tanto medo. And you must learn to deal with fear. E você tem que saber lidar com esse medo. And you cannot permit doubts to come into your mind. E você não pode permitir que isso venha na tua mente. When the Lord called me into the ministry I am now in, Quando Deus me chamou para o ministério no qual eu estou, He called me to go clear across America to California. Ele me pediu para eu ir até do outro lado da América, para a Califórnia. And He said, I want to put you into a worldwide ministry. Ele disse: eu vou te colocar no ministério mundial. I got to California. Eu cheguei na Califórnia, I had no money, eu não tinha dinheiro, no job,
não tinha emprego, no home. não tinha casa. I was a homeless street person, Eu era uma pessoa sem teto, living out of my car. vivendo no meu carro. And all these doubts came flooding into my mind. E todas essas dúvidas vieram para minha mente. And I remember one night, E eu me lembro uma noite, I was sitting on the ground, eu estava sentada ali no chão, leaning back against my car. sentada no meu carro, And I apoiada no meu carro. I was so hungry Eu estava com tanta fome, because I had no money for food. porque eu não tinha dinheiro para comprar comida. And the thoughts in my mind E os pensamentos da minha mente were, Rebecca, eram: Rebeca, you are crazy. você é louca. God never called you out here to California. Deus nunca te chamou aqui para Califórnia. Just look at you. Olha para você. You're a total failure. Você é um fracasso total. And suddenly, E de repente, the Holy Spirit spoke to o me. Espírito Santo falou comigo. And he put into my mind the scripture in James, E ele colocou na minha mente a escritura aqui em Tiago. where it says a double-minded man Disse que um homem de ânimo dobre is unstable. é instável. And he who doubts, E aquele que duvida, he said, think not that that man will receive anything from the não Lord. pensa que esse homem vai receber coisa alguma do Senhor. And the Lord spoke to me. E Deus falou comigo. He said, I have called you. Ele disse: eu te chamei. As long as you doubt my call, E como você duvidou do meu chamado, I can do nothing in your life. eu não posso fazer nada com a sua vida. As long as you give in to fear, Como você se deixou levar pelo medo, I can do nothing. eu não posso fazer nada. So when you know you're called, Então, quando você sabe qual é o teu chamado, you must know it yourself from God. você tem que saber, se conhecer quem você é em Deus. If you only think you're called to something because someone prophesied to you, Se você acha que você foi chamado porque alguém profetizou sobre tua vida, then you're in trouble. então você vai ter um grande problema. You have to know your call from God to you, Você tem que saber o chamado que Deus te chamou. because the day is going to come Porque vão chegar os dias when the circumstances are so bad que as circunstâncias vão estar tão ruins, that the only thing that's going to keep you going que a única coisa que vai fazer com que você continue is that you know that you know that you know that God called you. que você sabe, tenha certeza que foi Deus que te chamou. So you must discipline your thoughts Então você tem que disciplinar os teus and pensamentos cast out the doubts e expulsar a dúvida and rebuke the fear, e repreender o medo. and then God will enable you to go forward. E aí Deus vai te capacitar para ir adiante. The scripture says that God will guide our steps. A Escritura diz que Deus vai guiar os nossos passos. But as long as we stand still, Mas quando nós ficamos parados, paralyzed by doubts and fear, paralisado pela dúvida e pelo medo, God cannot guide you. Deus não pode te guiar. You must be taking steps Você tem que tomar passos, for the andar, Lord to be able to guide you. para que o Senhor possa te guiar. And stumbling block number 4 E a pedra que te para, número 4, is laziness. é a preguiça. Working in God's kingdom is hard work. Trabalhar no reino de Deus é um trabalho pesado. Do you notice that Jesus never called a beggar to be one of his disciples? Você já notou que Deus nunca chamou um mendigo para ser um dos discípulos dele? Who did Jesus call? Quem que Jesus chamou? He called the hard-working men. Ele chamou aqueles homens que trabalhavam duro. Work. Trabalhavam. You must be willing to work. Você tem que estar desejoso de trabalhar. When you start in a ministry, Quando você começar no ministério, if you're called to a full-time ministry, se você for chamado para tempo integral for the first number of years, por muitos anos, you're going to have to work a secular job to support yourself, antes você tem que trabalhar num trabalho secular para ter o seu sustento, and you will work full-time in a secular job, e você vai trabalhar tempo integral nesse trabalho secular, and you will work full-time in God's kingdom at the same e time. ao mesmo tempo você vai trabalhar esse tempo integral na obra de Deus. 2 jobs at once. 2 trabalhos em uma vez só. Most all of my life,
maioria da minha vida. I have worked 2 jobs at once. Eu trabalhei em 2 trabalhos uma vez só. Right now, I have at least 4 different jobs. Agora eu tenho 4 trabalhos diferentes. I don't have a staff. Eu não tenho uma equipe para me ajudar. I don't have a secretary. Eu não tenho uma secretária. I can't afford one. Sorry. I can't afford Eu one. não posso pagar por uma secretária. It's just Daniel and me. É o Daniel e eu. When I go home, Quando eu vou para casa, what do you think I'm going to be doing? o que você acha que eu vou fazer? Well, I'll tell you. Eu vou te falar. My house will be Danielized. A minha casa vai estar danielizada. That means my husband hasn't done anything for 2 weeks. Meu marido não vai ter feito nada por 2 semanas. So I have to clean house. Então eu vou ter que limpar a casa. And I have 2 weeks worth of laundry to do. E eu tenho 2 semanas de trabalho para fazer. And then I have to deal with the mail and the bills. Aí eu vou ter que ver o que aconteceu com as correspondência, com as contas. And take care of the animals. Cuidar dos animais. And do all the office work. Fazer todo o trabalho do escritório. I get 1,000 emails a day. Eu recebo por volta de 1000 e-mails por dia. I can't begin to answer all of them. Eu vou começar a responder todos eles. I run an online bookstore. Sorry. I run a bookstore through our website. Eu dirijo uma livraria online. So I have all those orders to pack up and send out. Então eu tenho todos esses pedidos para mandar. And then I have my husband to take care E aí of. eu tenho meu marido para cuidar. That's a full-time job. É um trabalho de tempo integral, não é? So many times I have people coming to me Então muitas vezes as pessoas chegam até mim. and they say, Sister Rebecca, I'd like to come and sit at your feet Ele diz: ai, Rebeca, eu gostaria de sentar aos seus pés and learn from you. e aprender de você. I say, you know what? My feet aren't in one place long enough for you to sit anywhere. Fala, meu pé não vai estar parado em um lugar o suficiente para você ficar sentado comigo. You have to be willing to work. Você tem que ter vontade de trabalhar. And you have to maintain your relationship with the Lord. E você tem que manter o teu relacionamento com Deus. You have to get yourself out of bed early enough to spend time reading and in prayer. Você tem que levantar da cama o suficiente muito cedo para que você tenha um tempo de oração e leitura. You have to revive yourself. Você tem que se renovar. You have to stir yourself up in the Lord. Você tem que se sacudir, se mexer dentro de você com o Senhor. No one else is going to come along and revive you. Ninguém vai vir e vai te renovar, reavivar. That's your É a responsibility. tua responsabilidade. You must work. Você tem que trabalhar. And the harder you work, E quanto mais você trabalhar, the more God will give you to do. mais Deus vai te dar para fazer. That's just the way it is. É o jeito que funciona. Now remember this. Agora se lembre disso. A new Christian Um cristão que está começando, um novo, almost never quase nunca knows what his call is. sabe o que é chamado. That's normal. Isso é normal. Don't worry about it. Não se preocupa com isso. If you don't know what your call is, that's okay. Se você não sabe ainda qual é o seu chamado, tudo bem. Because the greater your call, Porque quanto maior for o seu chamado, the longer the preparation period. quanto mais longa é a preparação para Just você. remember, Lembra disso. Moses herded sheep for 40 years before God let him know what his call was. Moisés ficou cuidando das ovelhas por 40 anos antes de saber qual que era o chamado dele. What you need to do O que você precisa fazer is be a student of God's word. é ser um estudante, estudar a palavra de Deus. Learn to hear his voice, Aprender a ouvir a sua voz. help others, Ajudar outros. and share the gospel. E compartilhar o evangelho. Develop your natural gifts. Desenvolva os teus dons naturais. Get an education. E comece a estudar. And then E aí, God will start opening doors for you. Deus vai começar a abrir portas para você. Okay? Tá bem? Relax. Relaxa. Don't worry. Não se preocupa. God will let you know Deus vai te fazer saber. when he's ready. Quando Ele estiver When pronto. you're ready, Quando você estiver pronto. then he'll let you know. Aí Ele vai te fazer saber o teu chamado. And just stand on Psalm. Daniel called me this morning and he said, Rebecca, I have a scripture verse for you. Daniel me ligou nessa manhã e falou: eu tenho um versículo para você. My husband has such a prophetic gift. Meu marido tem um dom de profeta. He said, I don't know what you're going to be teaching on today, Eu falei: ó, não sei o que você vai falar hoje,
He said, but I think you should look at Psalm 16, Mas eu acho que você deve dar uma olhada no Salmo 16, verse 11. no verso 11. Salmo 16, verso 11. Yeah, let me turn to it here. I'm in Proverbs. Ok, ela estava em Provérbios. Psalm 16. Salmo 16, versículo 11. Yeah, let's see. Let me read it first. It says, you will show me the path of my life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. And I said, well, that's exactly what I'm talking on today. Eu disse, é exatamente o que eu vou falar hoje. God Deus will show you vai te mostrar the path of your life. os caminhos da tua vida. And in the meantime, E em pouco tempo, in His presence na presença dele, is the fullness of joy. tem a plenitude de alegria. That just sums it up, doesn't it? Isso resume tudo, não I resume? praise God for my husband. Eu louvo a Deus pelo meu marido. He's been a wonderful gift to Ele me. tem sido um presente maravilhoso para mim. There you have it, Psalm 16, verse 11. E aí para você também, Salmo 16, versículo 11. That's a good one to memorize. Esse é um versículo bom para você decorar. Now let me pray for you. Vamos orar. Father, in the name of Jesus, Pai, no nome de Jesus, I pray for all your people that are here today. eu oro por cada um desse povo que está aqui hoje. First, Lord, I ask for their protection. Primeiro eu oro pela proteção deles. I understand that some of them are being hit pretty hard after last night. Eu sei que muitos foram machucados muito ontem à noite. And Lord, I ask that you will shield them. E eu peço para que o Senhor os proteja. And I ask also that you will help them to stand up and plant their feet and rebuke demonic attack. E eu peço para que eles se levantem e repreendam os espíritos, os ataques demoníacos. And Lord, I pray for your people. E eu oro por esse povo. I ask that you will teach them from your word. Eu peço para que o Senhor os ensine a palavra. I ask that you will teach them to hear your voice. Eu peço para que os ensine a ouvir a sua voz. I'm asking that you will open their eyes so that they can see people they can help. Eu peço para que o Senhor abra os olhos deles para que eles vejam pessoas com as quais eles possam ajudar. I ask that you will bring people into their life so they can share your gospel. Eu peço para que o Senhor traga pessoas à vida deles para que eles possam compartilhar o evangelho. And lastly, E finalmente, I ask that you will open doors for them eu peço para que o Senhor abra portas para eles, so that they can exercise their spiritual gifts. para que eles possam exercitar os dons espirituais. Bring your people Traga o teu povo into the works that you have prepared for them to do. para a obra que o Senhor já os preparaste para fazer. And I thank you for E it. eu te agradeço por isso. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Now I know that many of you have been wanting to speak to me Eu sei que muitos de vocês estão querendo falar comigo and wanting me to sign your books. e querendo que eu assine o livro de vocês. Okay. Tá bom. I don't have time to talk to all of you, Eu não tenho tempo de falar com todos vocês, but I am going to make the time to sign your books. mas eu vou ter o tempo de assinar o livro de vocês. So don't run me down, okay? Então não venha correndo agora me derrube. But I'm going to go out there and I'm going to sit down at a table, Mas eu vou ali fora, vou sentar ali numa mesa. and if you'll bring me your books, I'll sign Se them. você trouxer o meu livro, eu assino. Okay? Tá bem? Brother?